A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Lá em Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 6 ao 11, vai dizer que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, foi reconhecido na figura humana, viveu entre nós, e diz lá que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe por que Jesus foi obediente, meu irmão, minha irmã? É até a morte e morte de cruz, para que a graça de Deus estivesse à nossa disposição, a graça da salvação. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lá no Evangelho de João, ele vai dizer, lá o texto vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, deles o direito de serem chamados filho de Deus. A graça de Deus é maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Nós não merecíamos, eu não merecia, você não merecia. A graça de Deus é algo surpreendente, sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela é dada para nós de forma incondicional, ou seja, Deus não olha para os seus méritos, nem para os meus méritos. Ele simplesmente resolveu te amar, ele simplesmente resolveu entregar sua vida para que eu e você tivéssemos vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. E a única coisa que ele requer de mim e de você é obediência. Obediência à palavra de Deus. É o que Deus fala para Josué. É o que Deus fala para Josué, meu irmão, minha irmã, lá no capítulo 1 de Josué, quando Deus chega para Josué e diz assim: Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, e tome cuidado de fazer tudo que meu servo Moisés tem te ensinado. E dessa lei, desses mandamentos, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós não venhamos a desviar dos seus caminhos, que nós venhamos a obedecer a sua palavra, que nós venhamos a ter uma vida santa, que nós busquemos todos os dias a mortificação do velho homem e o revestimento de um novo homem. Quando olho para a palavra de Deus lá no livro de Jonas, que livro maravilhoso, que narra a história de um profeta em que Deus chega para ele e fala assim: Jonas, vai lá pregar para os ninivitas. Quem eram os ninivitas? A Nínive era a capital da Síria. Os assírios eram terrivelmente cruéis, pessoas sanguinárias, pessoas que aos olhos humanos não mereciam o perdão de Deus, não mereciam a graça de Deus. Tanto é que Jonas fica revoltado, porque os assírios eram inimigos do povo de Israel. Imagine só, isso é que é graça. E Jonas vai lá e prega para aquele povo. E Jonas clama em alta voz nas ruas de Nínive. Sabe o que a graça de Deus fez? A graça de Deus moveu o coração daquele povo, e o povo se arrependeu. Os reis, as autoridades rasgaram as suas vestes e decretaram jejum, oração, busca de perdão, arrependimento, confissão de pecado. E diz a palavra de Deus que aquela geração foi uma geração temente a Deus. Mas o interessante é que mesmo nessa história nós aprendemos duas coisas interessantes. Primeiro, vendo um povo se arrependendo, a graça de Deus se manifestando na vida de um povo sanguinário. Mas só que a próxima geração dos ninivitas, a gente vai ver lá no livro de Naum, foi uma geração que não deu ouvidos à palavra de Deus. Provavelmente, ou com certeza, aquela geração que se salvou, que se arrependeu, que jejuou, que buscou o arrependimento, que se quebrantou diante de Deus, provavelmente aquela geração pregou para o povo, orientou, direcionou,
mas o povo foi se desviando e se afastando de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. A palavra de Deus está aí, pessoas são usadas para falar com você, para falar comigo, e nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Queremos seguir os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Queremos seguir o nosso coração, e a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, que o seu e o meu coração é enganoso. Provérbios 14, 12 é um texto fantástico, vai dizer que há caminhos que para o homem é um caminho de vitória, mas na verdade o final dele é a morte. Sabe por quê? Porque não é os caminhos do Senhor, é os caminhos da minha e da sua vontade. E os caminhos da minha e da sua vontade gera morte, gera sofrimento. Foi o que aconteceu lá com Adão e Eva. Deus deu uma ordem, Deus deu uma orientação, e eles não seguiram essa orientação, e a punição veio. Por isso, há muitos fracos e doentes, há muita gente sofrendo, porque estão distantes de Deus, estão seguindo os seus próprios desejos. Que possamos, meu irmão, minha irmã, que eu e você, que todos nós possamos compreender isso, olhar para a graça de Deus, olhar para essa graça maravilhosa de Deus sobre a minha vida e sobre sua vida. Quantos livramentos Deus tem nos dado? Quantos livramentos, quantas oportunidades Deus tem te dado de você ouvir a palavra de alguém, pregar para você e dizer que Jesus te ama, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitas das vezes você não tem dado ouvidos. Faça isso. Olhe para a cruz. Arrepende-te dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Entregue sua vida para o Senhor Jesus. E você verá algo extraordinário acontecer na sua vida. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue me abençoando e te abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz, a sua glória, o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Glorificado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.